Questão 59, nível médio. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente como as que são usadas no meio científico. A gente costuma associar como se fossem a mesma coisa, né? Mas é o que eu sempre falo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Calor é uma energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura que flui do corpo de maior temperatura para menor temperatura até atingirem o equilíbrio térmico. E a temperatura ela está relacionada com o grau de agitação das moléculas. E nem sempre, quando um corpo recebe calor, sua temperatura aumenta. Porque quando tem mudança de fase, o corpo recebe calor, né, o calor latente, para quebrar ali as ligações, mas a temperatura permanece constante. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo, né? E isso a gente sabe que está errado. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Olha, todas as alternativas aqui vão mostrar coisas verdadeiras, só que só uma responde a pergunta, né? Que mostra uma limitação que eu não posso associar calor e temperatura, que sempre que um corpo recebe calor, sua temperatura aumenta. Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. É exatamente essa daqui, essa é uma limitação. Vai receber calor, vai continuar recebendo calor, só que a temperatura não vai mudar, né? A temperatura permanece constante. Então, essa é a limitação. Vamos só analisar as outras. Uma mãe coloca a mão na água do banheiro do bebê para verificar a temperatura da água. Nesse caso, a mão vai receber calor e a temperatura vai aumentar. A chama de fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Então, recebe calor para aumentar a temperatura. A água quente que está em uma caneca é passada para outra a fim de diminuir sua temperatura. Então, vai haver uma troca de calor de um para o outro, né? E devido a essa troca de calor, quem perder calor vai ter sua temperatura diminuída. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura que a dele. Então, vai haver troca de calor. Em um vai aumentar a temperatura e o outro vai diminuir. Da B até a E, está relacionando receber ou perder calor com a mudança de temperatura, né? O que a gente associa sempre. E a letra A é que mostra que eu recebo calor, mas a temperatura ela não muda. Então, nem sempre que um corpo recebe calor, sua temperatura vai aumentar.